Fala, futuros prevencionistas, combatentes de incêndio. Sejam bem-vindos a mais uma aula, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre classes de incêndio. Por que nós temos que estudar as classes de incêndio? Porque nós precisamos entender como é que cada fogo se comporta, como que cada tipo de incêndio é classificado, para que nós possamos entender a melhor forma de fazer o combate a incêndio, tá bom? Então vamos lá. Os incêndios são classificados de acordo com os materiais combustíveis neles envolvidos, bem como conforme a situação em que se encontram. Essa classificação é feita para determinar o agente extintor mais adequado para o tipo de incêndio específico. Os agentes extintores são todas as substâncias capazes de eliminar um ou mais dos elementos essenciais do fogo, cessando a combustão. Então, basicamente, o que está dizendo aqui? Que a gente precisa entender quais são os tipos de classes do incêndio, quais são os materiais nele envolvidos, como é que ele se encontra, para que nós possamos entender a classe do agente extintor que nós vamos utilizar para fazer o combate a esse incêndio, né? E que o agente extintor são substâncias capazes de tirar um ou mais elementos do fogo, né? Retirando aí a combustão. Então, que elementos nós estamos falando? Nós estamos falando do triângulo do fogo, tá? Ou do tetraedro do fogo. Triângulo do fogo são os três elementos principais, que são calor, combustível e congruente, tá? Então, o agente extintor ele é capaz de tirar um ou mais desses elementos aí, eliminando assim a combustão, tá? De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 12.693, existem 4 classes de incêndio, identificadas pelas letras A, B, C e D. Essas classificações é adotada pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado brasileiro. Então, todos os bombeiros militares de todos os estados brasileiros, eles se baseiam as suas normas ou seus protocolos estaduais nas NBR, nas normas brasileiras, tá? Então, todos eles identificam as classes de incêndio pela letra A, B, C e D, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes. Então, a classe A é o incêndio envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como madeira, tecido, papel, borracha, plástico, fibras orgânicas. É caracterizado pela presença de cinzas, brasas com resíduos e também por queimar em razão do volume. O processo de combustão se dá na superfície e em profundidade, tá? Então, as classes A de incêndio, nós podemos classificar aí que são praticamente materiais combustíveis sólidos, né? Então, por exemplo, madeira, tecido, papel, borracha, plástico, fibras orgânicas. E eles vão, sempre que eles queimarem, você consegue identificar que o incêndio de classe A, ele sempre vai deixar brasas e resíduos, tá? Sempre vai deixar cinzas. Então ele vai deixar aquele resíduo que ali houve uma queimada. Então você consegue identificar que esse tipo de incêndio, que vai deixar resíduo, vai deixar brasas, ele é um incêndio de classe A, tá? Então eu deixei ali uma imagem para exemplificar ali um papel higiênico, uma caixa de papelão, madeira. Então todos esses daí são exemplos de incêndio de classe A, tá? Então só para refrescar a memória de vocês e trazer uma coisa às vezes para a realidade de vocês, nós podemos exemplificar quando vocês vão fazer um churrasco, ao qual vocês usam a madeira para utilizar como carvão, né, para alimentar as chamas ali. Quando você finaliza aquele churrasco, você vai ver que vai sobrar brasas e cinzas. Então isso daí é um estilo de fogo, né, de incêndio de classe A, tá bom? O método mais utilizado para extinguir incêndios de classe A é o uso de resfriamento com água, mas também se admite o uso de pó químico seco de alta capacidade extintora, ou ainda o uso de espuma, tá? Então nós temos aí 3 métodos para fazer o combate de incêndio de classe A, mas o método mais utilizado é o resfriamento com o uso de água, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para a imagem que eu coloquei aqui na tela, a qual nós temos ali um quadradinho, né, um triângulo com a letra A no meio, ao qual nós temos ali, ó,
aparas de papel e madeira. Isso é o que aparece no extintor de incêndio, quando é um extintor que pode ser utilizado em um incêndio de classe A, tá bom? Então, vão gravando essa imagem em todas as classes de incêndio que nós vamos falar daqui para frente. Eles vão ter os seus respectivas imagens, a qual é representada nos extintores de incêndio, tá bom? Então vocês já vão acostumando com essa imagem, que na aula do módulo de combate a incêndio nós vamos falar sobre os extintores, e aí vocês vão aprender a utilizar esses extintores, tá? Então, e vocês vão ver que nos extintores tem a classe de incêndio presente lá. Então vocês precisam entender, fixar quais são os tipos de classes de incêndio na cabeça de vocês, para que vocês possam fazer o combate a incêndio, tá? Sem isso mentalizado, sem isso com o conhecimento implantado na cabeça de vocês, vocês não podem realizar um combate a incêndio, tá? E vocês vão saber mais para frente o porquê que vocês não podem. A classe B de incêndio é o incêndio envolvendo líquido ou gases inflamáveis, tá? Óleos, graxas, né, gasolina, etanol. O incêndio de classe B é caracterizado por não deixar resíduo e por queimar apenas em uma superfície exposta e não em profundidade. Então na imagem aqui, na parte inferior, nós vemos alguns exemplos de classes B de incêndio, né, que são os combustíveis líquidos. Nós vemos ali, ó, tinta, gasolina, diesel, solvente, álcool. Então todos esses são exemplos de combustíveis de classe de combustíveis líquidos, representado pela classe B de incêndio, tá? E aí eu quero deixar um exemplo para vocês, quando aqui no texto ele fala sobre que o incêndio de classe B ele se caracteriza por queimar em superfície e não por profundidade, tá? Então vamos supor, nós temos aqui um copo, a qual vamos supor que nós enchemos ele de etanol, tá? De álcool, e nós vamos botar fogo nesse copo. O que vai acontecer? O fogo ele vai pegar nessa parte de cima do copo, né? E ele não vai queimar na parte de baixo. Você vai observar que na parte de baixo não vai conter chamas, apenas na parte de cima. Por quê? Porque o fogo ele queima por superfície e não por profundidade, tá? Isso não quer dizer que a parte inferior não esteja aquecida, tá? Só quer dizer que a parte inferior ela não está queimando, ela não está com chamas, tá bom? Então essa é uma das características do fogo de classe B. Os métodos mais utilizados para extinguir incêndio de classe B são por ordem: abafamento, tá? No uso de espuma, quebra da reação de cadeia com o uso de pós-químico, retirada do material e resfriamento. Então você pode usar, vamos supor que nós temos um tanque, ao qual esse tanque está pegando fogo. Então nós podemos utilizar o método de abafamento para o uso de espuma, que nós chamamos de LGE, que é o líquido gerador de espuma. Nós podemos utilizar essa espuma para fazer o combate com a forma de abafamento. Como que vai funcionar? Nós vamos pegar um jato, ao qual ele vai lançar essa espuma nesse recipiente ao qual está queimando, pressupondo que esse recipiente seja um tanque de armazenamento de álcool. O que vai acontecer? Vai jogar essa espuma mirando nessa borda. Para quê? Para que quando a espuma ela bata aqui, ela começa a descer lentamente e ela vai tomando toda a superfície desse copo. E assim formando uma camada de espuma, e essa camada ela vai fazer a retirada de oxigênio desse líquido inflamável. Sendo assim, tirando o oxigênio, você tira um dos 3 elementos necessários para existir o incêndio, que é o congruente. E assim o fogo ele vai se extinguir, tá bom? Um dos exemplos também que nós temos aqui, que também é muito comum de ser utilizado nesses recipientes onde armazena etanol, armazena gasolina, é a retirada de material. Porque nós sabemos que o incêndio de classe B, ele queima por superfície e não por profundidade. Então, sempre nesses tanques de armazenamento de álcool, de etanol ou de líquidos inflamáveis, ele tem uma válvula de escape. Essa válvula de escape ela é utilizada
para fazer a retirada de material. Então vamos supor que o tanque esteja cheio e ele começa a se incendiar. Então vai abrir essa válvula de escape, vão retirar esse material, tá? Então o material ele vai começar a baixar até uma altura suficientemente segura, tá? E aí eles vão tirar o material e deixar o restante queimar. Assim você está tirando o combustível, tá? Então você tirando o combustível, você tira um dos 3 elementos necessários, que é o combustível, para existir o incêndio, e assim o incêndio ele vai estar se extinguindo, tá bom? Classe C de incêndio. A classe C de incêndio é um incêndio que envolve equipamentos elétricos energizados, caracterizado pelo risco de vida que oferece principalmente ao bombeiro combatente, tá? Pessoal, vamos prestar atenção aqui na imagem. Então nós temos aí, ó, a classe de incêndio C, tá? Que são materiais energizados. Por que ele traz e oferece um risco de vida para o bombeiro? Porque corre o risco de uma descarga elétrica, tendo em vista que uma das formas principais de combate de incêndio de um combatente, de um bombeiro combatente, é a água. Eles usam o hidrante para fazer o combate a incêndio. Então a água ela não se mistura com a energia, porque elas não se dão bem, porque a água é condutora de eletricidade e isso acaba tirando a vida de muitos bombeiros, tá? Então por isso que isso traz um risco elevado, não só para a vida do combatente, mas para a vida dos brigadistas e para a vida de vocês prevencionistas, tá? Que vocês têm que tomar cuidado, por isso que é importante vocês conhecer a classe de incêndio. Um exemplo que eu posso utilizar para vocês, um notebook, tá? Pega um notebook lá, ele está carregando na tomada, de repente ele começa a pegar fogo. Eu posso pegar um balde de água na sua casa aí e jogar em cima desse notebook? Não posso, tá? Por quê? Porque esse notebook está conectado a uma fonte de energia. Isso poderá causar uma descarga elétrica e piorar e agravar esse incêndio e até mesmo conduzir eletricidade até mim e eu tomar uma descarga elétrica, tá? Agora, a partir do momento que eu desconecto esse notebook da tomada, tá? Eu posso fazer o combate a incêndio com água desse notebook? Posso. Por quê? Porque ele já está longe de uma fonte de energia, ele não está mais energizado. É lógico que ele tem a bateria, mas ela não tem potência suficiente para dar uma descarga elétrica, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses tipos de combate a incêndio, principalmente com a classe C de incêndio, porque é uma classe que ela dá um risco muito mais elevado para a vida do combatente de incêndio, tá bom? Então vocês aprendam, grave na memória de vocês as classes de incêndio, porque elas são muito importantes e elas podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Então lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores, pessoal, prestem muita atenção nas classes de incêndio, aprenda. Por quê? Porque ela é muito importante para você saber diferenciar a forma que você faz o combate a incêndio, porque muitas pessoas que chegam até nós, elas não tem esse tipo de conhecimento e a maioria das pessoas acham que o incêndio se combate com água. E vocês, ao decorrer desta aula, vão entender que nem todo incêndio, tá, se combate com água. Porque se combatido com água pode agravar a situação do incêndio ou pode fazer a diferença entre a vida e a morte do combatente de incêndio, tá? E um dos exemplos é a classe C de incêndio. A classe C de incêndio, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque se esse material estiver conectado a uma fonte de energia, ele se torna um incêndio de classe C, e esse incêndio de classe C, se combatido com água ou com o LGE, que é líquido gerador de espuma, ela pode estar trazendo um risco muito grande para a sua vida, tá? Então nós temos que entender o quão sério é o estudo do combate a incêndio. Não é só você aprender a manusear um extintor, é você saber os fundamentos básicos e a teoria do fogo, como ele funciona, para você saber a forma melhor de fazer o combate a incêndio, tá bom? E aí, por final, nós temos a imagem aí, do equipamentos elétricos, que é representado pela classe C. No extintor você vai encontrar desta maneira representado se o extintor é ou não eficaz para um combate a incêndio de classe C, tá bom? Então, olhem no extintor, eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar no extintor para vocês aonde aparece isso,
para que vocês tenham ciência se aquele extintor ele é apropriado ou não para o combate a incêndio daquele tipo de classe de incêndio, tá bom? A extinção do incêndio envolvendo equipamentos energizados deve ser realizada por agentes extintores que não conduzam a corrente elétrica, como pó químico ou gás carbônico. Para iniciar o controle e a extinção desse incêndio, devem-se priorizar o desligamento dos materiais ou redes energizadas antes da aplicação do agente extintor pelo bombeiro. É importante registrar que a maioria dos incêndios de classe C, uma vez eliminado o perigo da eletricidade, a presença de corrente elétrica, passa a ser tratado como incêndio de classe A. Então, pessoal, nós temos que ter essa consciência de diferenciar quais são os tipos de classe. Aqui no slide eu trago uma coisa muito importante para vocês, que é para fazer vocês pensar. Vamos supor, inicia um incêndio no micro-ondas da casa de vocês. O micro-ondas estava em funcionamento, cozinhando ali um leite, por exemplo, e do nada ele começa a se incendiar, né? Ele começa a pegar fogo, esfumaça, e inicia ali um curto-circuito, ele começa a pegar fogo. No momento a gente não pode utilizar o combate a incêndio com água. Por quê? Porque aquele equipamento está energizado. A partir do momento que eu, combatente de incêndio de nível 1, com conhecimento teórico, com conhecimento em combate a incêndio, eu penso, opa, esse incêndio que está acontecendo é um incêndio de classe C. Por quê? Porque ele está conectado a uma fonte de energia, porque ele é um eletrodoméstico. Logo, se eu retirar ele da tomada, ele se torna um incêndio de classe A. Classe A, eu posso utilizar água, né? Eu posso utilizar o resfriamento para fazer o combate a incêndio. Então, o combatente de incêndio de nível 1, safo, né? um combatente experiente, o que ele vai fazer? Ele vai logo retirar da tomada ou desligar a chave geral da casa, cortando assim toda a fonte de energia, e assim ele vai estar jogando uma água para fazer o combate a incêndio. Né? Então, por isso que eu falo, é importantíssimo, porque todo incêndio de classe C, quando é retirado ou é cortado a energia desse incêndio, dessa corrente elétrica, desse eletrodoméstico, desse material elétrico, ele logo se torna um incêndio de classe A. Tá? Então, nós temos que aprender, gravar na nossa mente para a gente saber a melhor forma de fazer o combate a incêndio. E sempre a melhor forma de combater um incêndio de classe C é retirando a corrente elétrica, tirando o aparelho da energia da tomada ou desligando a chave geral, porque muitas das vezes você não vai ter como puxar da energia, muitas vezes é um ar-condicionado com a fiação embutida, né? Então você vai ter que desligar a chave geral da casa, tá bom? E aí que eu trago a importância para vocês da questão da fiação elétrica. Estamos falando de casa, então nós temos que colocar fiações elétricas seguras, que aguentam a quantidade de energia que é consumida, fiações novas, disjuntores separados para materiais como ar-condicionado, isso é muito importante, um disjuntor especial somente para o ar-condicionado, porque assim que ele começa a ter um curto-circuito, a chave do ar-condicionado ele se desliga na hora. Então é importantíssimo nós termos equipamentos que consomem muita energia, nós termos um disjuntor separado. Tá? E isso eu não estou falando só para casa, estou falando para comerciantes. Você comerciante também, que tem aí um estabelecimento onde vocês têm um frigobar, tem uma geladeira, tem um freezer que consome muita energia, tenha esse capricho de colocar fiações que suportam, né? Fiações novas, uma tomada apenas para aquele aparelho, naquela tomada, um disjuntor próprio para aquela tomada onde tem aquele aparelho que consome muita energia. Por quê? Porque isso é muito importante, isso daí faz a diferença na hora do combate a incêndio, tá bom? Além de você estar prevenindo danos futuros. E aí, por fim, nós entramos na classe D de incêndio. A classe D ela é caracterizada pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contenham água. O método mais adequado para extinguir incêndios de classe D é o uso de pós especiais, que separam o incêndio do ar e agem por abafamento.
tá bom? Então aí, ó, nós temos exemplificando aqui o extintor de classe D, representada por a escrita metais combustíveis, um D e uma estrelinha, tá? Guardem isso na mente, decorem, gravem na mente de vocês. Isso é muito importante, isso daí faz toda a diferença, tá bom? E quais são os tipos de materiais que nós temos aí, por exemplo, no incêndio de classe D? Então nós temos aí, ó, magnésio, sódio, são dois exemplos de incêndio de classe D. Se queimam só um incêndio de classe D para fazer o combate a incêndio. É muito difícil combater com água, é muito difícil combater com qualquer tipo de pó químico, é muito difícil combater com qualquer outro tipo de método de combate a incêndio, tá? Então, a não ser com extintor de classe D, que é o extintor próprio para esse uso. Então, nós vamos ver aqui agora um vídeo ao qual exemplifica o combate a incêndio de classe D e o bombeiro utilizando água nesse material. Pessoal, então agora depois que vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês conseguem identificar que quanto mais ele joga água, parece que mais fogo pega naquele material, certo? Então, e aí depois de ele encharcar o material, depois de alguns certos minutos, ele consegue fazer o combate a incêndio, tá? Mas isso nós estamos falando de uma proporção pequena. Então agora a gente vai falar de uma proporção um pouco maior, que é um carro ao qual ele está pegando fogo. E nele há uma composição de magnésio nesse carro. E quando o combatente de incêndio ele joga água, há uma reação química entre a água e esse material químico e ele vai causar uma explosão, tá? Por quê? Porque nós estamos falando aqui, ó, ele está fazendo combate a incêndio no material de pequena proporção. Agora, quando nós utilizamos uma grande proporção de materiais químicos, a reação entre a água e esse material ela não é positiva, tá bom? Pessoal, então vocês acabaram de ver o vídeo e vocês conseguem entender a proporção que esse incêndio ele toma a partir do momento que é utilizada a água para fazer o combate a incêndio. Então, é um incêndio de muito perigo, mas ele é extremamente raro. Alguns locais apenas é utilizado esse tipo de materiais, como algumas indústrias químicas. Mais antigamente, muitos carros continham magnésio na roda, nos motores, né, na fabricação desse carro. Então, nos carros mais novos, que é utilizado hoje, já foi extinguido parcialmente aí, a utilização desses tipos de materiais combustíveis, tá bom? Então, a classe D de incêndio ela é um pouco mais difícil de se encontrar. Tá? Mas nós precisamos aprender, entender como funciona para a melhor utilização. Quando nós entrarmos na matéria de combate a incêndio, vocês vão ver o extintor de incêndio de classe D, para vocês saberem identificar em uma hora que vocês necessitarem, tá? Porque muitas das vezes tem pessoas que estão
assistindo essa videoaula que trabalham em indústrias químicas e que em um momento vão precisar utilizar e entender como que funciona um incêndio de classe D, tá bom? E aí nós entramos no incêndio de classe K, que muito recentemente ela foi inserida e aí foi criado uma classe especialmente para óleos e gorduras industriais, tá? Óleos de cozinha industrial. Essa classe de incêndio K, ela é muito importante, principalmente para vocês combatentes de nível 1, que muitas das vezes são uma dona de casa, uma pessoa que trabalha em cozinha, né? Então você precisa tomar muito cuidado. Lembra que eu falei que aprender quais são as classes de incêndio para saber utilizar o melhor material para combater essa classe é a diferença entre a vida e a morte. Vocês vão entender no vídeo que eu vou passar para vocês agora a diferença entre a vida e a morte e o quão importante é saber a melhor forma de combater. E uma coisa que eu falo para vocês, tirem da cabeça de vocês que combate a incêndio é usar qualquer extintor que está à disposição e qualquer material, ou mesmo utilizar água para combater incêndio. Nem toda classe de incêndio ou nem todo incêndio é combatido com água, tá bom? Então vocês vão ver um exemplo de um incêndio que não deve se combater com água. Então, o que acontece quando nós fazemos o combate a incêndio com água? Tá? Então na imagem nós vemos ali um tanque pegando fogo, tá? Um tanque com um líquido inflamável pegando fogo. Na imagem 2 nós vemos ali aplicando o líquido gerador de espuma, ou até mesmo nós podemos usar o exemplo ali jogando água nesse líquido inflamável. O que acontece? Na imagem 3 nós vemos que o combustível líquido em alta temperatura, ele vai fazer com que a água ela atinja o fundo do recipiente. Assim, atingindo o fundo do recipiente, essa água ela vai começar a ser atingida pela onda de calor, porque o fogo está na parte de cima. O líquido inflamável, vocês já viram que a classe B de incêndio ela queima por superfície, não por profundidade, mas o calor da superfície ela atinge a profundidade. Então a água acumulada no fundo ela vai ser atingida pela onda de calor, o que vai fazer com que a água entre em ebulição e comece a vaporizar, né? Essa água vai fazer uma pressão, tá? Uma pressão no fundo, fazendo que o combustível quente que está na parte de cima seja arremessado para o lado de fora, tá? E isso daí é uma coisa muito, mas muito perigosa, tá? Então isso nós denominamos boil over, tá? Então é quando o líquido, por conta da água jogada nesse líquido inflamável, ela começa a se vaporizar, fazendo uma pressão no fundo, fazendo com que esse líquido se transborde e lance líquido combustível para fora do recipiente, tá bom? Nós temos um exemplo aqui de uma cozinha onde ela está pegando fogo Então nós temos um exemplo aqui de uma cozinha ao qual está pegando fogo, né, na panela de óleo quente, e aí ele vai tá jogando água, tá, para fazer o combate a incêndio. Então fiquem com as imagens e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Pessoal, então vocês acabaram de assistir o vídeo, então vocês viram como é a reação do fogo, né? Então, pessoal, vocês acabaram de ver o vídeo e vocês conseguem analisar como é a reação do óleo quente pegando fogo quando ele se encontra com a água, né? Sabendo que a água ela não se mistura com o óleo, então ela vai descer, vai entrar no processo de ebulição na hora, momentânea ali, na hora, e aí ela vai acabar fazendo com que o fogo ele aumente e causando ali até mesmo um incêndio mais agravado ou até a queimadura de quem fez o combate a incêndio ali, tá bom? E aí vocês no final conseguem ver a história verídica de quem está falando do passo a passo, de o que não deve fazer, é de uma pessoa que já passou por esse tipo de situação, né? É triste, é trágico,
e nós temos que tomar como lição para nós não cometermos esse erro, tá bom? E aí nós vemos o passo a passo. Qual que é o passo a passo? Primeira coisa, você tem que desligar, né, a fonte de calor dessa panela de óleo quente. Então você vai lá, desliga tanto no fogão ou tanto na parte fora do registro, lá no botijão de gás, né? Depois que você tirou essa fonte de calor, você vai pegar um pano, umedece ele, coloca água nele, torce, ele não pode estar pingando, ele tem que estar apenas umedecido, porque se ele vir pingando para cima da panela, ela pode espirrar em cima de você da mesma forma. Então você vai molhar esse pano, torcer ele bem, tá? E aí você vai pegar esse pano e colocar sobre essa panela de óleo quente, tá? Ou você também pode utilizar a tampa da panela para fazer o abafamento, tá? Então isso daí é o abafamento que é realizado. E esse abafamento retira o oxigênio e a panela vai perder a força do incêndio até chegar ao completo na fase da diminuição do incêndio, tá bom? Então, isso daí é o que eu tenho para deixar para vocês sobre as classes de incêndio. E agora nós vamos entrar na aula de métodos de combate a incêndio. Eu quero que vocês levem isso como lição para a vida de vocês, tá bom? Dona Maria, seu João, tome cuidado, tá bom? Tome cuidado com panelas de óleo quente, tá? Essa mania nossa de colocar alguma coisa no fogão e ir mexer no celular, ir assistir a novela, ir ver o jogo, isso é uma coisa muito perigosa. Então tome cuidado, tenha atenção. E se acontecer, você não conseguir prevenir, você tem que saber como fazer o combate. E esse combate não é com água, tá bom? Então, para vocês fixar na mente, volte o vídeo, assista novamente, veja como que é, tá? Para vocês fixar esse vídeo na mente de vocês, tá bom? Então nós vamos finalizar a aula por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.